tinha muita saudade da igreja, dos pastores, do bispo, do pastor Abel e disso também. Disso, do tiro daqui da vila. Eu falei, está muito tranquilo em Chile, tenho que ir a Vila Aliança. Obrigado. E a verdade é que tem sido um tempo de muita bênção. Temos feito campanha evangelística em Chile. Só em algumas campanhas, mais de 4.500 pessoas se entregaram a Jesus em alguns lugares de Santiago, do Chile, e em outras cidades do Chile. Então, para nós tem sido uma bênção muito grande o que Deus fez no Chile. Amém? Então, sempre eu peço a vocês que estejam orando por nós, sim, e por minha família. Então, vamos falar um pouco hoje sobre o livro de Lucas, no capítulo 4, versículo 16. Eu venho chegando de Minas Gerais, estávamos pregando lá, chegamos agora, passei direto aqui. E Deus fez maravilhas também em Minas Gerais. Amados, Lucas capítulo 4, versículo 14. Amém? Quem encontrou, diga amém. Diz assim: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para Galileia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Amém? Obrigado, Pai, Senhor, por tua palavra. Sabemos que ela já é bendita. Só em um momento de ler ela produz algo em nosso coração, em nossa mente. Senhor, eu te peço, Senhor, como sempre eu faço, Senhor, que nenhuma palavra minha, nenhuma emoção, nenhum sentimento, nenhuma ideia própria possa atrapalhar o que o Senhor quer falar para a sua igreja os dias de hoje. Senhor, queremos que tua voz dulce e potente de tu Espírito Santo possa falar a cada coração. Salva quem esteja perdido nesta noite. Senhor, cura a quem está enfermo. Senhor, levanta a mão de quem está, Senhor, fraco na fé, débil. Senhor, levanta ele, Senhor, nesta noite. En o nome de Jesucristo, te louvamos. Amém e amém. Amém? ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Gloria a Jesús. Amados, la palabra del Señor fala que Jesucristo estaba saindo de un proceso. Cuando se inicia o capítulo 4, al igual, creo que estoy falando un poco español, yo peço até perdón, porque estoy con español en la cabeza ainda, disculpa. En el capítulo 4 de Lucas, en el versículo 1, en un paralelo también, en Mateo capítulo 4, versículo 1, a escritura dice que Jesucristo estando cheio do Espírito, foi guiado para o deserto. E a escritura diz que cheio do Espírito, foi para o deserto e o diabo começou a tentar a ele. Começou a falar em contra de sua identidade, atacar sua identidade. Se você realmente é filho de Deus, então
fala que essa rocha ou essa pedra se convertam em pão. E o Senhor falou, escrito está, citando também Deuteronômio capítulo 8, versículo 3 ou 6, onde fala, também está escrito, não só de pão vivirá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo, como ele é perseverante, aí seguiu tentando a Jesus, levou a um lugar alto e falou para ele, mostrou todos os reinos, e falou para ele, todos os reinos, toda essa riqueza, eu darei para ti, se você se postra diante de mim, se você me adora. E Jesus Cristo volta a responder com Deuteronômio capítulo 6, agora o capítulo 6, não tentarás ao Senhor teu Deus, só a Ele adorarás, só a Ele servirás. E o diabo, como é perseverante, levou a ele ao lugar alto e falou, se você é filho de Deus, então se joga para baixo, porque também está escrito, no Salmo 91, está escrito que a sus anjos o Senhor enviará para que te guardem, para que tu pé não tropece em pedra. O Senhor te vai salvar, se joga para baixo se você confia em Deus. E ele falou a mesma coisa, respondendo com Deuteronômio 6, escrito está, não tentarás ao Senhor tu Deus, só a Deus adorará. E a Escritura diz que quando ele vence ao diabo, a Escritura diz que o diabo se vai, chegam os anjos e começam a servir a Jesus Cristo porque ele tinha fome, não sede, tinha fome. E começam a servir a Jesus. E a Escritura diz que Jesus saindo o deserto, passa pela Galileia, e todo mundo estava impactado por como ele pregava a palavra de Deus, como ele ensinava a Escritura. E no versículo 16, agora estou entrando no 16, já fechei minha Bíblia, agora vamos ir rapidinho. No versículo 16, a Escritura diz que ele, voltando ao lugar onde ele foi criado, em Nazaré, coloque atenção nisso. Ele entrou em uma sinagoga da onde? De Nazaré, aonde ele foi criado. E a Escritura diz que ele entra e o ministro, que era o encargado de cuidar o rolo, de cuidar a Escritura, o pergamino, passa para ele, ele abre o rolo, aí não tinha capítulo, não tinha versículo, não tinha título, mas ele achou, encontrou uma Escritura do livro de Isaías capítulo 61, e ele começa a ler essa Escritura diante do judeu, e fala para ele, o Espírito do Senhor está sobre mim. Por quê? Ou para que o Senhor me ungiu? Para pregar o Evangelho aos pobres, para pregar a palavra. Ele me enviou para curar aos quebrantados de coração. Ele me enviou para declarar perdão para os que estavam cativos. Ele me enviou para dar vista aos cegos. Ele me enviou para fazer tal e tal e tal coisa. Então, ele está falando, Deus me ungiu. Todo o que vocês estudaram, todo o que vocês aprenderam do rabino, que ia vir uma pessoa, que o Espírito ia estar sobre ele, sou eu. Jesus estava falando, todo o que vocês estudaram, agora está à frente de vocês. Essa Escritura se cumpriu diante de vossos olhos. Eu sou daquele que falava Isaías, 700 anos antes dele nascer. O Espírito do Senhor está sobre mim. Não para falar língua, não para pular, não para dançar, não para profetizar, não para ver anjo, não para ver arcanjo, não para... Não. Me enviou para curar. Me enviou, ele me ungiu para sarar, para restaurar, para dar vista ao cego, irmão, para me doar. O Espírito do Senhor me ungiu, não para ficar quieto, não para ficar debaixo de um teto de 1 metro quadrado aqui de 4 paredes. Não. Ele me ungiu para sair. Minha sinagoga, em outras palavras, Jesus le estava falando a ele, minha sinagoga não é essa que vocês estão vendo aqui. Minha sinagoga é o mundo. Como falava, eu acho que foi Wesley. Vocês são metodistas, vocês devem saber, me podem corrigir. Mas acho que foi Wesley que falou, minha paróquia
ou minha capela, minha igreja é o mundo. Isso, John Wesley. Minha igreja é o mundo. Jesus Cristo falou isso. O Senhor me ungiu para sair. E eu não estou falando que você não fale língua, não estou falando que você não tenha visões, não estou falando nada disso. Estou falando que a pessoa que está ungida por Deus não pode ficar quieta. Tem que falar para outro o que Deus está fazendo com ele. Tem pessoas que falam, mas eu gostaria de ir para a China, gostaria de ir para a Índia, eu gostaria de ir para a Janela 1040, gostaria de ir para Chile, gostaria de ir a pregar a outro país. Mas também tem outro tipo de missões, onde você pode pregar em outra cidade do Brasil. Mas você pode também pregar em outro bairro do Brasil. Ou você pode pregar dentro de um trem aqui no bairro de você. Ou você pode pregar em um ônibus dentro do bairro de você. Ou você pode pregar em sua faculdade ou em seu trabalho dentro desse bairro. Aonde seja. Agora, não é só cruzar a rua e pregar a seu vizinho que está à frente de você. Tem vezes que você pode fazer missões saindo de tu quarto e entrando no quarto do lado do teu. Entrando no quarto à frente do teu, falando com a pessoa que está dentro de tua casa e que você ainda tem problema em seu coração. Isso também é fazer missões. Quem está cheio do Espírito, cruza sem nenhum problema a porta do lado da sua e fala com a pessoa que tem que falar dentro da família para que as coisas se possam restaurar. Essa é uma pessoa que está cheia do Espírito. Mas Jesus Cristo, quando está falando estas coisas para os fariseus, a Escritura diz que eles estavam, o olho estavam fitos nele e estavam impressionados, surpreendidos por la forma em que Jesus Cristo lia a Escritura. Gostaram. Só que Jesus Cristo podia sentir e podia ler os pensamentos e os sentimentos das pessoas. Por isso Jesus Cristo fala para ele, com certeza vocês, porque eles falaram, esse não é o filho de José? Acho que o filho de José, né? Aí Jesus vai e fala, com certeza vocês vão falar para mim, médico, se cura a você mesmo. O milagre que você fazia em Cafarnaum, por que não faz esse milagre aqui também? É como se chegara alguém de Brasil aqui e falar a Matias, o milagre que você fala que aconteceram em Chile, então por que você não faz isso aqui também na Vila Aliança? Por que não faz isso aqui em Rio de Janeiro? Se você falou que se convirtieron miles de pessoas no Chile, por que não se convierten miles de pessoas aqui na Vila Aliança, en Senador Camará? Olha, Jesus Cristo estava falando para eles o que eles estavam pensando em seu coração. Vocês estão falando para mim, médico, se cura a você mesmo. E Jesus Cristo falou, lembram do profeta Elias? Que no tempo do profeta Elias, o céu estava fechado por 3 anos e 6 meses e não caiu a chuva? Lembram que no tempo de Elias tinha muitas viúvas em Israel? Mas a qual dessa viúva foi enviada o profeta Elias? A nenhuma delas. Mas a viúva de Tiro, de Sarepta. Aí Jesus fala de novo. Vocês lembram do profeta Eliseu? Lembram que no tempo do profeta Eliseu tinha muito leproso? Não sei se fala assim. Muito leproso na terra de Israel. Mas a quem desses leprosos, que eram israelitas, foi enviado o profeta Eliseu? A nenhum deles. Mas a Naamã, o sírio. E Jesus fala, lembrem desta palavra. Ninguém é profeta com honra em sua própria terra. Assim como rejeitaram a Elias, assim como rejeitaram a Eliseu, vocês estão fazendo novamente a mesma coisa comigo.
É por isso que eu não posso fazer milagre aqui. Porque vocês seguem sendo igual de incrédulos que no tempo passado. Vocês seguem discriminando as pessoas, achando que vocês são mais que outro, achando que vocês são um povo superior a outro. Vocês estão errados. É por isso que os profetas tiveram que curar a pessoas que eram da fora, que vocês nunca tiveram entrado a sua casa para dar um abraço a esse tipo de pessoa. ¿Sabe o que eles fizeram? Os mesmos que estavam impressionados com Jesus Cristo, agarraram a ele e levaram a um monte alto para jogar a ele para baixo. Porque uma coisa era quando Jesus estava lendo a Escritura, e outra coisa é quando ele estava pegando a Escritura e estava jogando essa Escritura na consciência das pessoas. Então, quando ele estava lendo, estava tudo bem. Mas quando ele começou a trazer a aplicação da Escritura, aí já não estava tudo bem. Aí já não era o bom maestro. Aí já não era o rabi. Aí já não era um líder do fariseu. Um mestre, uma pessoa que realmente destacável. Não. Agora não gostei. Agora não gostei. Por quê? Porque me falou a verdade em minha cara. Falou a verdade em minha face. E isso é o que passa com a Escritura. Que quando você está ungido pela palavra, quando você está ungido, pelo Espírito Santo, você já não lê a Bíblia como qualquer livro. Pareciera que Deus mesmo ilumina a Escritura em tua mente para que você possa entender o que o Senhor quer falar para a tua vida. Por que quero falar isso? Hoje, eu estava em Mato Grosso, ontem pela noite, uma pessoa me falou: Matias, como faço para impactar minha igreja com o evangelismo? Como faço para que eles possam sentir o fogo, a paixão por ganhar almas? E eu falei para ele: você sente esse fogo? Você sente essa paixão? Você tem pregado a palavra todo dia? Você tem ganhado almas? Não. Então comece você. Então é você que tem que ser cheio do Espírito. É você que tem que ser cheio do fogo. É você que tem que ser uma pessoa diferenciada. É você que tem que marcar a diferença em sua igreja local. É você. Você não pode esperar de outro o que você não está dando. Não pode esperar de outro que outros façam se eu não quero fazer. Eu preciso ser. Eu preciso fazer para poder impactar a vida de outro. Então, eu preciso desse fogo. O reverendo Reinhard Bonker estava pregando um dia na África e ele fez um chamado para que passaram tudo aquele que queriam aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E quando ele fez o chamado, passou miles de pessoas. Cada campanha de Reinhard Bonker era de 1 milhão de pessoas. 1 milhão até 1.700.000, quase 2 milhões de pessoas. Certo, meu bispo? É assim. Um homem cheio do poder do Espírito. E quando ele fez o chamado, ele se deu conta que passou uma mulher que tinha problema, uma mulher que andava com vestes de cristal. E ele ficou olhando a ela e falou: irmã, você é cristã? E ela falou: sim. Você não viu que eu fiz um chamado para pessoas que não conhecem a Jesus? Sim. E por que passou você? Ela falou: porque eu não vim aqui para receber salvação. Eu vim aqui para receber fogo. E ela levantou a mão e o reverendo Reinhard Bonker orou por ela. E Reinhard Bonker se foi a pregar a Noruega. E essa mulher pediu um crédito no banco, essa mulher da África, e foi a buscar o varão de Deus. E depois que foi a esse lugar onde estava ela, onde estava o Reinhard Bonker, ela voltou para a África, cheia do poder de Deus. Ela juntou a 17 irmãs e começou a pregar a palavra de Deus para ela, a ensinar a Escritura, a pedir a Deus que enchera com seu fogo a cada uma dessas mulheres, 17 mulheres. Ao outro mês eram 25, ao outro mês eram 35, ao outro mês eram 60, ao outro mês eram 100, e assim foram. Quando Reinhard Bonker voltou a esse lugar da África, se encontrou
com estádio, campo de futebol grande, que ele queria fazer uma campanha evangelística. E estava lotado. Tinha filas e filas de pessoas que queriam entrar ao campo de futebol para escutar a palavra de Deus. O pregador dessa noite não era Reinhard Bonnke. Era essa mulher que pediu o fogo do Espírito. Essa mulher agora é uma referência em toda a África, pregando a palavra de Deus. Escute o que quero falar para você. Essa mulher foi menospreciada por seu esposo. Seu esposo deixou a ela por outra mulher mais jovem. Falou, você é feia, você não sei que coisa. Jogou a autoestima dela no chão e passou por cima dela. Falou, você não vale nada. Fez uma ferida terrível no coração dela. E ela entrou numa depressão profunda. Pero em vez de ela seguir chorando no seu quarto, ela foi, passou ao altar e falou, eu quero desse fogo. E ela tem dedicado toda a sua vida a pregar o evangelho. Ao melhor o que você precisa, você pode ser salvo hoje. É possível que você tenha estudado a Escritura, feito um curso teológico básico, médio ou avançado. Pero hay algo en tu vida que está siendo igual. Es como un agua que no fluye. Es como si tuviera agua estancada, parada. Un charco, aonde el agua no fluye, aonde el agua no se renova, aonde comienzan a llegar mosquitos, comienzan a llegar diferentes tipos de bichos, enfermedades. Mas você cree que está cheia de Deus. Mas você crê que está cheio de Deus. Você acha que está bem. Mas hoje você pode falar, não, eu sei que algo me está faltando. Eu preciso fogo. Eu preciso fogo de Deus. E esse fogo de Deus pode descer hoje automaticamente. Ele pode preencher cada espaço de tu ser e transformar tu vida, tu família, tu ministério. Louvado seja Deus. Então, olha o que Deus fez com uma mulher da África. Ela não tinha nada diferenciado, ela não sabia teologia. Ela não tinha conhecimento de hermenêutica, de homilética, de oratória. Ela não tinha maior conhecimento que de Jesus. Mas quando você tem um coração sincero, um coração humilde, que se dobra diante de Deus, então isso marca toda a diferença. Sabe o que Jesus fez com os fariseus que queriam matar a ele? A Escritura diz que ele passou pelo meio e ele se foi justamente a Cafarnaum. Os judeus falavam assim, faz um milagre aqui que fazia lá em Cafarnaum. E Jesus falou, tá bom? Tá bom? Quer que eu seja como era em Cafarnaum? Então, como você não é como as pessoas que estão lá, pegou sua mala e se foi para lá, a Cafarnaum. O primeiro que Jesus fez, entrou em outra sinagoga em Cafarnaum e começa a pregar, e um jovem que estava cheio de demônio começou a dar-se volta e começou a falar, Jesus de Nazaré, filho de Davi, por que tem vindo para atormentar-nos antes de tempo? E Jesus Cristo, olhando a ele, falou, cala-te e sai dele. Já a Escritura diz que ele começou a dar-se volta e disse que o demônio saiu de seu corpo sem ferir o corpo do jovem. Você crê que Jesus Cristo ficou para discipular esse jovem que foi liberto? Não. Siguió pregando a palavra de Deus. E caminhou a outro lugar e entrou na casa dos familiares de Pedro e se encontrou com a sogra que estava enferma. Eu acho que desde aí, como todos falam, Pedro já falou, Senhor, aí você cometeu um grande erro. Estava esperando um momento para negar a ele. Aí a sogra estava enferma de febre e Jesus Cristo, como é bom, tocou a mulher, repreendeu a febre e a febre saiu. E aí Pedro ficou, que é isso, né? Isso está num livro apócrifo, não? Aí que acontece? Que a Escritura diz que quando a mulher foi liberta, diz, e al instante, e imediatamente,
imediatamente ela começou a servir a Jesus. Então, uma pessoa que é agradecida, uma pessoa que recebe o toque de Jesus, o toque do Espírito Santo, que recebe uma cura, uma salvação para a sua vida, começa imediatamente a servir a Jesus. Mas Jesus Cristo não ficou no sofá da sogra de Pedro. Ele seguiu pregando a palavra de Deus. Mas tem pessoas que falam, que tremendo, que usado era Jesus. De fato, o livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38, por aí, diz como Jesus andava fazendo bem a todos os homens e curando a todos os oprimidos pelo diabo. A Escritura diz em Mateus capítulo 9, que pelo Espírito Santo tirava para fora o demônio. Então, o reino de Deus se ha acercado. Não sei como se fala em português. O reino de Deus tem, como se chama quando você traz? Chegou. No livro de Atos fala assim, ou está chegando. No livro de Atos diz, e se pelo dedo de Deus o Senhor tira fora o demônio, então o reino de Deus se tem aproximado. Se pelo dedo de Deus, a extensão do Pai, o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, o Neuma, se por o dedo, claro, não é que ele seja uma parte de Deus, não, ele é Deus. De fato, o apóstolo Paulo fala, o Espírito é o Senhor. Mas é uma representação de falar assim, e se pelo dedo, imagina se ele colocara todo o seu poder. Imagina se com um dedo tira fora todos os demônios. Imagina se ele colocara todo o seu poder. Então, uma pessoa que está cheia do Espírito, uma pessoa que está cheia do fogo, ele não pode ficar quieto, porque a necessidade que tem outro de poder receber o que você tem é muito maior que o problema que você possa estar vivendo. Não esqueça que Jesus Cristo não estava em seu melhor momento. Ele vem saindo do deserto. Ainda que a gente aclamava ele e falava que lindo, que maravilhoso, olha como fala. Mas ele estava sendo tentado 40 dias sem comer. E não estava ele com sua natureza. Aqui quero ser muito claro no que vou falar. Ele era inteiramente Deus e inteiramente homem, sim? Mas ele nunca utilizou sua natureza divina para suprir necessidade física. Porém, quando ele estava sofrendo no deserto, ele estava sofrendo como homem. Porque ele poderia, com sua natureza divina, suprir essa fome que estava sentindo. Mas ele não fez isso. Ele pagou um preço e começou seu ministério. Então, ele lembra Jesus Cristo que em Deuteronômio capítulo 8, a Escritura diz, e vocês lembrarão por o caminho por onde eu fiz passar, como o antigo em Massá. Eu fiz passar por um caminho, eu te afligi, fala Deus, eu te provei, eu te fiz passar fome, para que conhecesse que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nunca se gastou tus vestidos. Nunca se gastou tua sandália. Neemias capítulo 9, Deuteronômio 8. Ele estava como coluna de fogo. Ele estava como nuvens, cobrindo a seu povo. Nunca faltou nada. Eu te provei, eu te afligi, para saber que é o que tinha você em seu coração, se ia de guardar meus mandamentos ou não. Então, o povo foi provado e teve uma recompensa. Jesus Cristo foi provado e teve também uma recompensa. A recompensa não era ficar no sofá da sogra de Pedro. A recompensa era ver pessoas sendo tormentadas pelo diabo, com corrente, com cadeia, com corrente, com atadura, sendo libertas por o poder de Deus. Jesus Cristo não veio para se exaltar a si mesmo.
Ele veio para exaltar o Pai. Ele veio para exaltar o Pai, curando as pessoas, salvando as pessoas. Então, isso que vou falar agora é como uma pessoa, e aqui me vou incluir, tá? É como uma pessoa que quer ver a outra pessoa bem fisicamente, que se vejam bem e que estejam bem de saúde, mas eu como sou lixo. Mas eu nunca fui na academia. Eu não sei o que é correr. Mas eu quero que todo mundo se veja esteticamente bem. Eu quero que os demais estejam bem, mas eu não quero fazer nada por mim. Sim? Eu quero que os demais não bebam Coca-Cola, mas eu bebo 2 litros diários. Eu não quero que o outro faça uma coisa, mas eu faço. Então, no caso do Evangelho é semelhante. Como eu vou amar a outro? Como eu vou querer que outra pessoa seja liberta se eu estou todo atado? Como vou querer que outra pessoa esteja sem demônio se eu estou cheio de demônio? Um exemplo. Se outro está fazendo malas práticas, prática ruim, e eu quero que ele mude, e eu estou fazendo práticas que não são boas, que autoridade eu tenho para falar dessa pessoa? Não tenho nenhuma. Então, eu preciso primeiro amar a Deus, me amar, para amar a outro. Então, eu preciso ter uma conexão com o Pai, que Ele me possa encher com seu Espírito, para que outros também possam receber esse Espírito. Mas não é do Pai para o outro, é do Pai para mim, para eu dar ao outro. Então, eu preciso sair daqui cheio de Espírito. Os antigos pregadores, como Spurgeon, falavam, algum dia a igreja não vai ter pregadores sérios. Não vai ter pregadores, não vai ter pessoas explicando a palavra com paixão. Vão ser palhaços que vão fazer rir ao povo, ao circo. E parecerá que em Brasil tem muitos palhaços pregando a palavra. Em Chile tem muito, mas no Brasil tem muito mais. Você não tem que ser disso. Você tem que marcar a diferença. Você tem que ser um pregador que ama a Escritura, que ama a palavra, que ama a presença. Louvado seja Deus. Que traça bem as Escrituras. E Jesus Cristo seguiu pregando a palavra do Senhor. Então, eu preciso, amados, eu preciso ter um encontro com o seu Espírito. Fale comigo, eu preciso ser cheio de seu Espírito. Hoje. Quem lembra do reverendo Billy Graham? Levante a mão. Se alguém não lembra, pode ver em YouTube Billy Graham. Se diz que uma terceira parte do mundo cristão alguma vez ouviu alguma pregação ou alguém de sua família conheceu a Jesus por meio de uma pregação de Billy Graham. Se diz que foi um dos maiores pregadores da história do cristianismo. Mas esse homem, no ano 1970, ele tinha um colega que se chamava Charles Templeton. E Charles Templeton era um homem que tinha tanta graça, tanto carisma, tanto conhecimento da Bíblia, como Billy Graham. E as pessoas falam que se colocavam a Charles Templeton aqui e a Billy Graham aqui, parecerá que Charles Templeton colocava uma sombra em cima de Billy Graham, porque tinha uma graça, tinha um carisma muito maior que Billy Graham. Ele enchia estádios, campos, com 20.000, 30.000 pessoas, ateus, agnósticos, universitários, e se convertiam a Jesus Cristo. Eles criaram a juventude para Jesus Cristo. Foi um dos primeiros em evangelizar na televisão americana, Charles Templeton, junto com Billy Graham. Mas um dia, Charles Templeton estudou em uma universidade chamada Princeton. E sabe o que passou? Começou a estudar e começou a dizer: parece que não foi Moisés que escreveu o Pentateuco. Parece que a Bíblia não é inspirada por Deus. Parece que a Bíblia tem erros. Parece que a Bíblia não é infalível. Parece que a Bíblia foi simplesmente um livro mais escrito por homem. Parece que os dons não existem.
Parece que Deus não cura agora. Olha. Ele começou a negar a essa pessoa que tanto falava que amava. Começou a negar as escrituras que tanto memorizava, que tanto amava. Começou a negar eles. No ano 2005, ele escreveu um livro chamado Adeus, Adeus. Um dos maiores pregadores da história estava escrevendo agora um livro para ateus, para agnósticos, falando que Deus não existia. O mesmo Deus que ele falava com tanta força. Mas um dia, antes dele morrer, dizem alguns que ele mandou a chamar algumas pessoas, não sei se foi Billy Graham, e a história diz que ele começou a chorar. E ele falou: vocês não sabem quanta saudade eu tenho de Jesus. Não sabem quanta saudade eu tenho de Jesus. Que eu quero falar para você? Que tivera passado se Charles Templeton nunca se tivera desviado do Evangelho? Imagina quantas miles de almas se tiveram entregado a Jesus. Agora, que é o que Deus quer fazer com você? Que é o que Deus quer fazer com você? Que é o que Deus quer fazer com você? Espero que a nenhum de nós nos passe que cheguemos ao último momento de nossa vida e falar: quanta saudade eu tenho de estar no templo de Senador Camará. Quanta saudade eu tenho do pastor Abel, do bispo Teixeira. Quantos anos sem ver a ele? Quantos anos sem ler a Bíblia? Quantos anos que não senta a presença de Deus? Quantos anos que eu não choro pela presença de Deus? Quantos anos que eu não prego a ninguém? Espero que nunca você fale isso antes de morrer. Hoje é o melhor momento para você se arrepender, se você tem que arrepender de alguma coisa. Os judeus falam que antes de você morrer, você se tem que arrepender um dia antes de morrer, um dia antes. Você sabe se vai acordar amanhã? Sabe se vai acordar amanhã? Não, né? Então, quando é o melhor momento para se arrepender? Hoje. Quando é o melhor momento para ser cheio do Espírito? Quando tenho que ser cheio de seu fogo? Hoje. Hoje. Não às 2 da noite. Não, agora. Que são as 8h50. Hoje eu posso ser cheio de seu fogo. Lembra dessa mulher? Lembra dessa mulher que passou o altar pedindo esse fogo? Lembra dessa mulher que estava com seu coração quebrado, destruído por seu marido, mas passou o altar acreditando que Deus podia curar tudo por meio de seu Espírito? Assim também hoje vai ter um chamado para que você possa passar a este lugar e poder clamar ao Senhor, poder pedir perdão a Deus, poder pedir esse fogo de parte de Deus. Pastor Abel, me ajuda com um... Hoje é o melhor momento. Amado, a Escritura completa fala de missões. A Bíblia completa fala de evangelismo, de ganhar almas, de que pessoas sejam perdoadas por o Senhor. Canta essa, Abel, tua fidelidade. Amém ou não amém? Quantos estão aqui ouvindo a palavra? Está dando para entender? Irmãos, se um de nós, hoje, responde ao chamado, se um de nós é cheio do Espírito, você na mão de Deus, chamado, você é uma dinamita, você é uma bomba na mão de Deus. Nada te pode manter, nada te pode segurar. Quem está cheio do Espírito não tem barreira, não tem fronteira, não tem limite. Sim? Não existe o diabo, não existe demônio, não existe principado, não existe treva que possa passar por cima de você. Não. Você vai começar a andar com força, com autoridade, com sua mente clara. Escute. Jesus Cristo tinha claro o seu chamado. Ele tinha claro o seu ministério. Ele tinha claro porque veio a esta terra. Você tem que ter claro aquilo que Deus quer fazer com você. Porque o que seus olhos estão olhando agora não é a realidade de Deus. Seus olhos estão olhando uma coisa. Seu corpo pode estar sentindo coisa. Seu coração pode estar criando sentimento.
Mas você tem que ter claro, uma convicção clara em seu coração. Para que Deus te chamou? Para que Deus te chamou? Para onde Deus te vai enviar? Você tem que ter claro qual é seu chamado, qual é seu ministério, quais são os dons que Deus te entregou. O que Deus tem comigo, o propósito que Deus tem comigo é maior que o cenário que meus olhos estão olhando. É maior que o que eu possa estar sentindo. É maior que a traição, é maior que a mentira, é melhor que a vingança. É maior, é maior. O que Deus tem contigo é maior que tudo isso. Louvado seja Deus.